Tá, durante todo esse tempo, nós fomos processados pela Ministério Público e FUNAI. Eu, pessoalmente, fui acusado de esterilizar índias, matei 40 pessoas lá e roubei muito ouro e diamante de lá. Tá? Tudo isso constou das acusações e processo, tal. Durante 7 anos, esse processo rolou e foi prorrogado, e nunca provaram, obviamente, nada, né? Eu não sei nem como é que é esse negócio de esterilizar a índia. Se alguém souber como é que faz, me fala, porque não sei. Mas depois que terminou esse processo foi movido contra a FUNAI. Então, a FUNAI era a pessoa processada. No final, nós fomos condenados num processo que não era contra nós. Então, um juiz federal de Brasília deu a seguinte palavra no final desse processo. Então, a Missão Novas Tribos é inconstitucional, porque pregar o evangelho aos indígenas é inconstitucional, não é? E os missionários, essa missão deve ser proibida de voltar para lá, e os missionários, ele fechou com essa pérola: missionários são perniciosos, e não só aos indígenas, mas à humanidade. Então, de lá para cá, os OEs estão sendo protegidos, até hoje estão sendo protegidos de missionários, não de mais ninguém, porque os pesquisadores, os estudiosos, televisão, rádio, fotógrafos, todo mundo vai lá. Mas se eu peço para voltar, e temos pedido constantemente, nós queremos voltar, queremos estar, não pode. Por quê? Porque vocês são missionários, só por isso. Mas padre pode, fotógrafo, Ronaldinho Fenômeno pode, né? Luciano Huck pode, missionário não pode. Então até hoje não voltamos por causa disso. Mas se amanhã, minha irmã, pelas suas orações, quem sabe, né? Se amanhã alguém disser assim: olha, os missionários podem voltar, não me chamem para a próxima conferência não, que eu não estarei aqui, tá bom? Só acrescentar um pouquinho, eu vou fazer isso porque fui missionário da Missão Novas Tribos muitos anos, presidente da missão, representante da missão junto à FUNAI. Se o nosso irmão Carlos Carvalho quiser voltar lá para o Zoé, ele pode. Ele comprou uma terrinha ao lado da reserva, lá no meio do mato, constrói a casinha dele lá. Ou então ele arruma um fazendeiro lá, como aquele outro casal, como ele se chama lá, que se enroscou também. Uma fazendinha lá, arruma um lugar, mora lá e fica fazendo contato com os Zoé por lá. Mas a missão não quer fazer isso, porque se a missão fizer isso, talvez eles possam ficar entre os Zoé, mas a FUNAI vai perseguir a missão em outras áreas, em outros lugares, e outros missionários vão ser prejudicados. É mais ou menos assim? Mais ou menos isso, é. Eles querem voltar com autorização da FUNAI. E é essa que deve ser a nossa oração. Que Deus mova as coisas, ponha presidente lá, ponha gente lá, que eles possam inocentar os missionários. Saber que os missionários não fizeram nada disso do que eles dizem. E que eles recebam a autorização para voltar lá, para morar dentro da aldeia, no meio da aldeia como ele, não é isso? Para margulhar lá no rio, lá no fundo, né? Só para acrescentar um pouquinho de entendimento para os irmãos, um casal de ex-missionários da Missão Novas Tribos, há muitos anos atrás, saíram da missão e fizeram isso, compraram não, porque lá é terra de ninguém, né? Então você chega lá no mato, você cerca uma terra, vai no INCRA, registra como sua e é sua. Aí você vai e faz o que você quiser na terra. Então eles fizeram isso, foram para a beirada da área indígena, na beiradinha, no limite ali, pegaram uma terra ali e fizeram uma chacrinha ali, né? Quando as autoridades souberam disso, imediatamente a antropóloga responsável por aquela área, a demarcação daquela área, ela propôs um aumento da área, criando uma zona de proteção além da área delimitada. Então ela criou uma zona de proteção que não existe em lugar nenhum, de 30 quilômetros, que incluiu a terra daqueles irmãos. Então eles perderam a terra. Além disso, a posição em que os Zoé foram colocados hoje na lei, nas leis indígenas do país, eles são considerados como de recente contato, ou não contactados ou de recente contato. Então, nesse caso, entrar na terra indígena sem autorização é crime federal. Atraí-los para fora da área também é crime federal.
Então nós não podemos nem estar perto para que eles venham a nós estaríamos caracterizando, estamos atraindo-os para fora. Então eles cercaram de todas as maneiras, mas o detalhe é, nós já fomos inocentados. Esse é o detalhe. Nós somos inocentes de todas as acusações. Foi comprovado por A mais B que não somos culpados. Por isso eu estou aqui, senão estaria preso. Porém, continuamos proibidos. Porque somos inconstitucionais, somos perniciosos aos indígenas e até à humanidade. Mas tudo mais pode. Você pode ir lá visitar se quiser. Só não diga que é evangélica, senão você não pode. Você é recusado. Essa é a situação nua e crua, gente. Então, orem. É uma coisa que só Deus pode resolver. Só Ele pode quebrar isso, esses grilhões diabólicos, só Deus pode quebrar isso. Nós não vamos conseguir. A oração. Ah, tá. Então tem que gravar, né, irmãos? Pastor, nessa mesma linha de pensamento que o senhor está falando, qual seria a outra estratégia? Se seria a estratégia entrar como profissional, visitando, isso seria prudente, no caso, para manter contato com o povo? Como é que seria isso? Porque assim, o irmão aqui vibrou, né? Para o senhor. O irmão vibrou aqui com a questão de fotógrafo, né? Que a gente sabe que tem uns profissionais. Mas o missionário hoje, ele quer manter contato, ele quer começar um relacionamento, mas ele entra como profissional lá, não como missionário, ele apresenta-se como profissional. Como é que seria visto hoje isso dentro da FUNAI com o povo qual nós estamos tratando? Esse povo, irmãos, ele ocupa uma posição para a FUNAI em relação ao governo e até a opinião pública internacional como o xodó, né? A menina dos olhos, o exemplo que o nosso governo dá para o mundo de que o nosso governo protege os indígenas, protege o povo nativo. Então eles estão sendo, como eu falei, protegidos. Se você quiser ir lá como pesquisador, por exemplo, um colega meu que trabalhou comigo, o missionário Onésimo, ele é formado em letras, ele tem um projeto com a Universidade, a UFOPA, do oeste do Pará, e ele fez um projeto de educação indígena para o ZOE, a universidade aprovou, a orientadora dele aprovou, foi para o órgão que fiscaliza projetos, né? Foi aprovado, aí foi para a FUNAI para ser autorizado, só. A FUNAI reprovou e mandou de volta para a faculdade, assim, escrito no papel. Não autorizamos porque este pesquisador é evangélico missionário. Ou missionário evangélico. Só por isto. Então, eu poderia entrar como pesquisador na área de antropologia e de linguística. Eu poderia entrar como antropólogo. E já pensei nisso. Mas no momento em que for verificado lá, esse aqui é ex-missionário Zoé? Não pode. Eu tenho qualificação, tenho preparo, treinamento, tenho direito como cidadão brasileiro, mas não posso porque sou missionário evangélico. Sem isso, pode. Mais perguntas? Ok. A minha pergunta é um pouco complexa, mas eu queria pedir que pelo menos uns 2 ou 3 conselhos mais panorâmicos, né? Porque na verdade o assunto é meio polêmico. A cultura do reino, ela é supercultural, está acima de toda cultura. Em algum momento, quando nós estamos nos incluindo na cultura indígena, na cultura do povo que nós estamos querendo evangelizar e trazer o conhecimento do reino, há partes dessa cultura em que nós notoriamente é antibíblica, anti a cultura do reino de Deus. Redimir essa cultura, ao meu ver, seria um caminho, né? Pegar a cultura e redimi-la a um conceito do reino, aos valores do reino, principalmente as culturas que têm a ver com a iniciação, com o rito de passagens e tudo mais. Então, quando uma cultura do povo indígena é totalmente, notoriamente maligna e antibíblica, quais seriam os primeiros passos que o missionário deve tomar para trabalhar na remissão dessa cultura? Se isso é viável, se isso é uma destruição, uma remoção da cultura indígena, não sei, mas não sei se eu estou me fazendo entender na minha pergunta. Então, é por aí que eu queria saber. Bem, não existe cultura totalmente má.
A própria declaração de Lausanne, cláusula 10 do Pacto de Lausanne, diz que, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, parte da sua cultura é rica em beleza e bondade, não é? Mas como ele pecou, toda a sua cultura está manchada pelo pecado e parte dela é de origem demoníaca. Então o missionário deve esperar encontrar em qualquer cultura uma parte que é de origem demoníaca, mas com toda certeza vai ter lá alguma coisa boa e bela, não é? O próprio dono Richardson e a esposa dele, trabalhando com o Sauí, o Totem da Paz, trabalhando com o Sauí, eles resolveram deixar o trabalho, deixar a tribo, ir embora, porque a presença deles na aldeia estava fazendo com que os grupos nativos viessem morar ao redor por causa da assistência de saúde que eles prestavam. E quanto mais os grupos se reuniam, mais eles se degladiavam e brigavam. E ele diz que os Sauí eram caçadores de cabeça. Eles matavam mesmo. Quando eles tinham ódio de uma pessoa, não é? Eles faziam amizade com aquela pessoa, se apresentavam como bons amigos e amansavam a pessoa. Eles chamavam de engordar porco. Do jeito que eles engordavam o porco e matavam para comer, eles engordavam os amigos. Desculpe quem já leu o Totem da Paz, estou repetindo aqui, né? E quem não leu o Totem da Paz também tem que passar pelo purgatório primeiro. O Totem da Paz e o fator Melquisedeque. O Senhor da Terra, o terceiro. Mas aqueles dois são mais ilustrativos, não é? Então eles resolveram deixar o trabalho e ir embora. Mas justamente naquele dia eles viram um movimento da aldeia assim, que era gente correndo para cá, especialmente as mães, as mulheres correndo, levando, escondendo os filhos. Aí ele quis saber o que é aquilo, e ele disse: não, é porque nós vamos fazer um pacto da criança da paz. Cada grupo oferece uma criança para o outro grupo, trocam as crianças. Enquanto aquelas crianças estiverem vivas, não é? Os grupos não podem brigar. Disse: minha gente, eis aí uma coisa linda na cultura. Eu nunca tinha visto isso. Por quê? Aí ele pensou: vou apresentar Jesus como a criança da paz. E ele escreveu o livro em inglês, Peace Child, a criança da paz, que foi traduzido em português o Totem da Paz. Então até ele pensou que lá aquela cultura era ruim. Então, primeiro, irmão, respondendo a sua pergunta, não vamos encontrar uma cultura totalmente má. Lá tem coisa boa. E mais uma vez, exemplo Xerente, na minha análise, estudando as lendas Xerente, eu descobri que a gente tem 3 termos de comparação. Nós temos contraste, coisas que as lendas dizem que a Bíblia não diz. Nós temos semelhanças, coisas que a Bíblia diz e a cultura também diz. E se eu fosse mostrar isso aqui para vocês, eu estou com a minha dissertação de missiologia pronta, antes do curso, viu? Lampejos, escutem bem, lampejos da revelação geral da Bíblia na cosmogonia xerente. E eu vou surpreender os próprios índios xerentes, para eles verem quanta coisa que tem nas histórias da lenda, da mitologia, que lembra a revelação de Deus, lembra a Bíblia, não é? E em terceiro nós temos os vazios, aquelas coisas que a Bíblia diz e a cultura não diz. Então lá, irmão, nós agimos assim. Agora, acabando de responder a sua pergunta, nós trabalhamos nas semelhanças
não é? Completamos os vazios e os contrastes nós deixamos para os líderes indígenas, os líderes da igreja indígena. Eles é que vão resolver. O missionário não interfere nisso. O missionário nunca vai dizer: ó, essa coisa da sua cultura não é boa, não é conforme a Bíblia. Ele se cala, ele tem paciência, ele discipula, ele espera o tempo passar, ele espera os obreiros locais crescerem, conhecerem a Bíblia, estudarem a Bíblia, deixa que eles mesmos vão resolver o problema. Uma coisa, por exemplo, é um negócio de Sequá é diferente, do pajé. Lá nós nunca dirigimos uma só palavra contra o pajé qualquer. Pelo contrário, os grandes pajés da tribo são os nossos maiores amigos, né? Mas a igreja xerente, como os pajés trabalham em mediunidade com os espíritos da mata, que a mata está cheia de espíritos, e das águas, que as águas também estão cheias de espíritos, né? Como os pajés trabalham em mediação com esses espíritos, que eles são apresentados como pertencentes a um mundo, vamos dizer, mundo Y, né? Enquanto que Deus, o Sol e a Lua, e as coisas que Deus fez, é apresentado do outro mundo. São dois mundos completamente diferentes. Não é isso? Agora um pouquinho. Desculpa. Eles interpretaram por si mesmo. Se você perguntar para qualquer líder gerente, pastor gerente, né, com quem que os pajés trabalham, ele diz: tu repara o homem raiz, vem do diabo. Mas é a interpretação deles. Os pastores lá, os líderes lá, não mandam os filhos para o pajé, e eles policiam. Se um crente na igreja está mandando a criança para o pajé, para o conceito deles, é um crente fraco, é um crente que não percebeu o poder de Deus ainda, porque o poder de Deus é maior do que o poder de repor um alguém, maior do que o poder dos espíritos, como a gente viu aí no filme. Então, quando eles adoecem, eles vão para Deus, vão para a oração. Então, nós trabalhamos com a semelhança e completamos os vazios, mas deixamos os contrastes, aquilo, para a liderança indígena. Irmão, não vamos aprofundar isso, mas eu estou responsável por essa parte, de dar algumas pistas de como fazer. Os processos são pistas, tá? Tem mais uma pergunta. Ok, tem uma pergunta aqui do Denis, depois o missionário Tito Guajajara. Minha pergunta é, assim, eu não sei a maioria das pessoas, mas eu nunca fui para um seminário, eu nunca recebi um treinamento assim aprofundado nessa área de missões. Eu vivi missões minha vida toda, na aldeia, junto com meus avós. Eu tive privilégio para crescer junto com eles, sempre ouvi as histórias dele. Eu fui criado junto com meus pais e meus irmãos, então eu vivi aquela vida missionária. Então eu sei viver, mas algumas vezes eu não sei explicar. Então, assim, quais seriam algumas sugestões que você daria para que eu possa me aprofundar em assuntos que pode fortalecer a visão missionária, que eu pudesse, no meu tempo, eu gosto de estudar muito, eu pesquiso muitas coisas no Google, eu procuro vídeos, eu passo muito tempo estudando muitas coisas, mas eu queria que vocês dessem algumas sugestões que eu pudesse anotar e eu posso procurar os preleitores e me aprofundar mais nesse assunto sobre missões. Bom, você não tem 81 anos ainda, né? Então tem tempo de fazer primeiro um curso bíblico. Pode fazer um seminário, né? Ou escolha um curso bíblico bom, não é? Existem institutos bíblicos melhores do que seminário. Concorda? Existem institutos bíblicos melhores do que seminário. Então você faz. Aí depois, se
você quiser continuar estudando e deve, faça um curso de missiologia. Se você fizer um curso de seminário reconhecido pelo MEC, você faz logo um mestrado em missiologia, tá? Depois você faz o seu treinamento linguístico, isso é fundamental. Você pode escolher, aqui no Brasil você tem a Missão Nova Tribo do Brasil, com curso linguístico, não é? Quantos anos para fazer o curso linguístico de Nova? Antropológico e linguístico, entrei em 1 ano e meio. 1 ano e meio você faz antropológico e linguístico. E tem o da ALEM em Brasília, Associação Linguística Evangélica Missionária, o curso CLM, curso de Linguística e Missiologia. Obrigado. Se a gente trocar ali, a gente não morre, não. E você faz aquele curso, você vai aprender como estudar uma língua ágrafa, escutar uma língua pela primeira vez, e através do alfabeto fonético internacional, com símbolos exóticos, você escreve aquilo e vê quais são os sons significativos, que são portadores de significado na língua, que vão ser os fonemas da língua. Você elabora a ortografia daquela língua, você gutenbergaliza, viu? Aquela língua, viu? E aí você estuda a fonologia da língua, a estrutura gramatical, fonologia, gramática, assim por diante, né? Elabora o alfabeto da língua, transfere a língua para a língua escrita, e você tem as ferramentas aí linguísticas e antropológicas, né? Porque na missiologia você aprende muito de antropologia, porque a missiologia é um misto de teologia e antropologia social, não é? E você está muito bem preparado. E isso aí termina, com 1 semana você está pronto. E tem mais uma coisa, Se você gastar 3 anos fazendo curso bíblico, mais 1 ano e meio, 2, são 5 anos, não é? Se você fizer, você sai pronto. Se você não fizer, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Viu? Tá bom? Deus abençoe. A minha pergunta é, porque ontem à noite eu dormi com aquilo na mente e acordei com aquilo. Então, é uma pergunta para o pastor, pastor Carlos. Então, a palavra tupana, né? Que foi, isso mexeu com a gente e debatemos sobre isso aí à noite com os irmãos que estão aqui, né? Então, dessa forma, porque a palavra tupano, para muitos diz que não é o Deus, não é o Criador. Muitos acreditam que não é, mas como, deparando com essa situação, como devemos fazer agora? A gente queremos uma resposta, né, para isso. Quem quer treinar na arara? Quem vai ser arara? Então, irmão, vamos lá. Eu mencionei o trabalho entre os Guarani no Paraguai, lembram disso? E exemplifiquei também com o meu povo Zoé. Então, tanto naquela cultura como nessa cultura, Tupã é um ser espiritual, sim, porém ele tem características que não o aproximam de ser Deus. Tá bom? E nem só não o aproximam, como o afastam de ser Deus. Ele não pode, na cultura Zoé e na cultura Guarani, lá do Paraguai, dizer que o Deus da Bíblia é Tupã, é dizer para eles: esse Tupã que vocês conhecem é o Deus da Bíblia. Ou seja, eles vão entender: então o Deus da Bíblia, ele tem esposas, tem filhos, ele é um Deus aético, ele é bom e mau ao mesmo tempo. É isso que eles vão entender. Não precisamos nem ensinar mais nada para eles, porque eles já conhecem Tupã. É possível que haja um caso em outra cultura em que o mesmo nome defina ou fale sobre uma pessoa, um ser
que tenha outras características que o assemelham a Deus e que possa ser usado então como Deus, é possível. Do que eu conheço até hoje, tá bom? Das culturas que eu conheço, onde Tupã, essa personalidade, essa pessoa espiritual está presente, ela não pode ser associada com Deus da Bíblia, porque eles são diferentes. Pode ser, irmão, que na sua cultura esse nome Tupã não traga esses problemas. Se ele não traz, então é aceitável. É porque na tribo Guajajara acontece a mesma coisa. Então muitos já não chamam mais Deus, nome tupano, já usa outra palavra. E teve na aldeia, lá onde eu moro, aldeia Ipu, teve um irmão que dava a paz do Senhor, né? Na nossa linguagem Guajajara é Tupanicaturral. Então já não estava dando mais Tupanicaturral, estava dando agora outra palavra, paz, só paz. Então a gente chegou no momento porque, não é porque a gente acostumamos, acreditamos que o nome colocado, que foi traduzido na Bíblia, colocado como Deus, Tupã, é uma palavra correta, é uma palavra que significa o Criador. Então é uma palavra que jamais a gente vai querer deixar aquilo, né? E depois acreditar na outra, não. Nós vamos não fazer de tudo, a gente vai guardar aquilo para sempre, porque do jeito que as coisas estão, pelo que a gente estava à noite combatendo, a gente estava conversando à noite sobre essa aí, porque na tribo Guajajara está acontecendo a mesma coisa. Então eu vejo que o povo Guajajara estão querendo fazer como acontece com as cartilhas indígenas. Então as cartilhas para muitos não valem. Então, porque foi traduzido, foi feito na aldeia Zutil, naquela região, só vale para o povo daqui. Então, eles estão querendo fazer a mesma coisa com a Bíblia, com a Bíblia traduzida na língua Guajajara. Então, o povo da região de Barra do Cordo, eles querem outro. Então, da região do Bacurizi é outro. Então, é uma coisa que está entre a gente. Então, é hora de os líderes indígenas, os irmãos indígenas se reunir, usar a palavra correta, que é a palavra, o nome tupano é o Criador. Eu preciso fechar isso aqui, que isso é muito importante, gente. Se os líderes indígenas, evangélicos, crentes, Guajajara, se sentam e conversam, como vocês fizeram, né? Quem é Tupã para nós? O que nós sabemos dele? Então, se você comparar com o que a palavra de Deus diz sobre Deus, né? Como que Deus é? Se nós fizéssemos uma pesquisa aqui rápido, como Deus é, o Deus da Bíblia, como Ele é? Então vamos dizer, Ele é santo, Ele é justo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é criador e sustentador de todas as coisas, não é? E etc, etc. Como que Tupã, na mentalidade Guajajara é assim, do mesmo jeito que Deus é, então ótimo, usem Tupã. Entenderam? Porque esse nome Tupã se ajusta, bate, combina com o Deus verdadeiro. Ótimo, continue usando Tupã. Mas se os Guajajara conversarem, assim como qualquer povo, conversarem como que Tupã é? Não, Tupã tem 4 esposas. Na cultura, naquela cultura, Tupã tem 4 esposas. Ele pode ser o Deus da Bíblia? Então é hora de parar e pensar. Mas se pode, se tudo está encaixando, então sim, podemos usar aquele nome. O exemplo que eu dei negativo, né, daquela e dessa cultura, é real também. Mas pode haver algum caso, como parece que é o de vocês, né, que é um caso positivo. Então usar o nome Tupã, está tudo tranquilo. É a sua cultura, a sua realidade. Por isso eu falei ontem da diferença da antropologia e da etnologia. Nós queremos entender cada povo, o meu povo, etnologia. Para o meu povo, Tupã não serve. O nome Tupã não serve. Mas parece que para o povo Guajajara serve. Então tá bom. Entenderam, gente? Gente, isso tem aquela questão da mania nossa de falar o índio, né? O índio, como se fosse tudo igual. Né? Então, preciso ver isso. Não é o índio. Então, Tupã não é o Deus dos índios do Brasil. Então,
Então, cada grupo tem as seus mitos, as personificações daqueles espíritos. Então, o Guajajara vai ser diferente do Guarani, que vai ser diferente do Zoé, que vai ser diferente do Kaiowá, por exemplo. O Kaiowá usa Nhandejara, não usa Tupã. O Guarani-Mbiá usa Nhanderuetê. Nhanderus seriam os mais velhos, né? ET é verdadeiro. Então, eles usam o que seria, talvez no hebraico a gente poderia falar Adonai, né? É o Adonai, é o Senhor, nosso como Senhor de tratamento, né? Então, Nhandejara, Nhanderuetê. Não é um nome pessoal, né? Não sei se você vai falar daquelas questões dos atributos, né? Rapidamente. Então, Ronaldo Lidório sugere que a gente não use, pelo menos ele diz no trabalho dele, ele não usou nomes próprios, tá? Então, por exemplo, Topém ou Tupá são outros nomes próprios de seres espirituais de outras culturas que estão sendo usados para Deus. Em vez de Deus, na tradução da Bíblia, está lá Topém, Topá e assim por diante, né? Então, ele, no trabalho com Comba, na Engana, ele não usou nenhum nome próprio na língua Concomba, da cultura Concomba. Por quê? Um nome próprio fala de um ser. Se eu perguntar aqui, quem é o José Vicente? Você é o José Vicente? Não. Você é o José Vicente? Não. Quem é? É aquele lá. Tem outro igual a ele? Não tem. Então, José Vicente, o nome José Vicente caracteriza aquela pessoa. Tá? Então, se eu disser que Deus, o nome de Deus na tradução vai ser José Vicente, então não preciso explicar mais quem Deus é ele. Tá bom? Mas então o que ele usou? Ele usou termos descritivos, sem usar nomes próprios, porque não traz nenhuma personalidade junto. Ele usou na língua, aquele que criou todas as coisas, aquele que manda a chuva, aquele que faz o sol nascer, aquele que faz a planta florescer. Então esses termos descritivos falam de Deus, sem usar um nome próprio, que já é de alguém, que traria esse alguém para Deus. Entenderam? Então, no caso ali, que a gente está falando aqui, se Tupã não tem uma carga de uma personalidade anti-Deus, antibíblica, que choca com Deus, podemos usá-lo. Mas se ou esse ou qualquer outro trouxer esse problema, é melhor não usar, porque vamos confundir aqueles que vão ouvir, tá bom? O que o nosso irmão ali, líder Guajajara, e os seus líderes Guajajaras colegas estão fazendo, está de acordo com a antropologia. Porque a antropologia nos adverte contra fazer substituições. Você substitui a cultura indígena pela cultura da pessoa que está sendo introduzida na aldeia. Você substitui uma palavra indígena por uma palavra de fora. Mas a antropologia tem um termo que eles chamam de reformulação. Toda a cultura é reformulada. Nós estamos reformulando nossos conceitos constantemente, reformulando nossa cultura constantemente. Até a nossa língua, a nossa linguagem, nós estamos reformulando constantemente. Então, quando os antigos da etnia Guajajara falavam Tupã, eles estavam querendo dizer uma coisa. Quando os líderes evangélicos hoje, certo, irmão? Quando os líderes evangélicos hoje, a liderança evangélica fala Tupã, esse nome Tupã, a ideia de Tupã, o conceito de Tupã foi reformulado para abranger o Deus Criador do céu e da terra, que nos mandou Jesus para nos salvar. Então é o Deus Criador, através da reformulação, absolutamente de acordo com a antropologia, a ciência dos costumes humanos. É uma experiência que a gente teve agora. O pastor Bené viu que o nosso seminário não estava tendo ministério de fim de semana com os índios. Então o desafio foi a gente trabalhar com os índios da cidade, as famílias, e nós começamos a fazer isso. Chegamos na casa de uma família e, como eles falam pouco a língua lá, falamos bastante em português e cantamos as músicas em Guajajara, falando de Tupã.
E tinha um senhor idoso sentado lá, que eu ainda não tinha visto ele, e pensei, beleza, ele tá quase para ir embora, mas pelo menos ele está ouvindo tudo isso aqui. E na hora que ele foi embora, eu aqui, vendo os índios falarem também, tudo, eu satisfeitão ali. Quando chegou o carro pro velho ir embora, ele não aguentou, levantou e falou, disse: esse Tupã que vocês estão falando aí, ele não é Deus que ama, não. Esse Tupã que vocês estão falando é aquele que manda o raio e queima todo mundo, ele não presta. E foi embora com muita raiva. E eu fiquei lá todo sem graça. Querido, o termo índio, pelo que se sabe, dentro dos estudos hoje, é um termo pejorativo. Eu queria te pedir aos irmãos, se dirigisse indígena, né? O termo índio é um termo pejorativo, tá? Pelo menos é o que eu entendo e alguns entendem aí. Vamos lá. Bom dia, os irmãos e as irmãs, com a paz e a graça de Deus. Eu vou comparar a palavra Tupã e das raízes da língua tupi e guarani e as raízes do macrugê e gê. No tupi guarani, pelo que vem pesquisando, que tem 11 idiomas falados do Tupi e Guarani no Brasil e no América Central. Aí cada estado, cada região tem sua forma dialética, fonética, conforme a visão na cultura indígena individual. Como vou falar sobre da língua macrugê e G. Eu sou do tronco G. Então, do tronco G, como do povo Cricati, chamamos Deus de Pai Pirtiã, e do mesmo do povo G, que o Gavião também chama de Pai Pirtiã, aí mesmo do povo G, que o Canela chama de Pam, mesmo povo, mesmo idiomas. E Gavião do Pará chama de Enchon. É a visão da cada cultura, mas é do povo G. Assim, o Tupi Guarani, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Curitiba, tem sua forma de visão na sua cultura. E na cultura do povo Tenente-Raro, que são os irmãos aqui, que eu acompanho também, também faz parte do movimento indígenas. Então, venho observando e ouvindo grandes lideranças daqui do nosso estado, do Maranhão, que a visão, a forma dele, do Tupã, é um Deus de Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. É isso que, esse é o comentário que eu queria facilitar, ajudar o cara, que temos que ter um conhecimento diversos de cada povo, mas com esse mesmo idioma, como as raízes da língua tupi-guarani. É isso que deu assim, um impacto na língua. E assim, eu queria deixar bem claro. Eu me senti impactado com essas falas de ontem à noite também. Aí eu falei, com certeza deu um impacto nos meus irmãos tenente-raros. Mas eu vou ajudar. Se tiver esse momento oportuno, vou ajudar a esclarecer. Então está bem esclarecido. Vocês não precisam se preocupar, que é a cultura, é a visão de vocês. Então é isso. Eu me senti paz, porque estava sendo incomodado de falar isso, mas é o Espírito Santo que está me incomodando. Por isso que eu me posicionei e levantei. E eu estou esclarecendo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz e a alegria nos abençoe. Obrigado, irmão. Foi uma bênção. É isso mesmo, tá certinho. Então, irmãos, pelo que eu conheço, 21 anos trabalhando com os Guajajara, o Tupã é realmente o Deus criador. E eles assimilam com o barulhozão do trovão em termos de força, de poder, né? Então é o Deus verdadeiro, não é o Deus da mitologia, porque o Deus da mitologia é outro, né? Maíra. E nós sabemos que Tupã é Deus na cultura Guajajara.
Bahira é criador, que é Bahit, só que ele é mau. Na cultura Zoé, Bahit é um ser espiritual altíssimo, grande, poderoso, mas é mau. O Nimpurana, que eu citei hoje de manhã, ele é criador, mas ele é homem. Ele tem as características de ser humano. Ele é super-humano, sobre-humano, porque ele criou as coisas. Mas se você perguntar, ele pode morrer? Eles vão dizer, pode. Aí está a confusão. Qual que a gente usa? Usa Bahit, usa Nimpurana, usa Tupã, usa o quê? A escolha depende do que eles vão entender, não do que eu acho melhor. Do que eles vão entender. Essa aí que está a grande questão, né?